Meus amigos do terceiro ano, como é que estão vocês? Reta final. Últimas semanas, preparação para o Enem. Vocês estão com revisões num horário diferente do horário de aula, não é? Porque a gente está aproveitando os horários de aula para trabalhar aqueles assuntos do primeiro ano e do segundo ano, fazendo uma revisão geral disso daí, não é? Sim. Outra coisa, você já viu que eu vou resolver algumas questões, não é? 25 questões ao todo na nossa revisão, nas nossas revisões. E vocês têm mais 25 questões para resolverem por conta própria. Lembrando que as questões que vocês vão resolver sozinhos, elas são do mesmo assunto daquelas questões que eu resolvi com vocês em sala de aula. Então tem uma questão de Segunda Guerra Mundial que eu resolvo e uma questão de Segunda Guerra que você resolve. Uma questão sobre crack da Bolsa de Valores de 29 que eu resolvo. Outra que você resolve. Uma questão sobre Antiguidade Oriental, eu resolvo Egito e Mesopotâmia. Uma questão sobre Egito e Mesopotâmia que você resolve. E assim por diante. Os 25 temas da programação do Enem estão então contemplados nessas revisões. Mas você tem que lembrar que essas revisões elas não são mágicas, não é? Não são elas que vão fazer você ter um excelente desempenho na prova de história geral, que é a matéria que eu ministro a vocês. É o esforço que você fez ao longo do ano inteiro, desde a primeira AQ de História, a AU, o SSA da primeira unidade, os simulados que aconteciam uma vez a cada 3 meses, o grande simulado de julho, não é isso? Os simulados que a gente resolveu em agosto, setembro, aqueles Enems de anos passados que foram resolvidos pelos professores, aqueles que vocês treinaram. Você está vendo a quantidade de testes que você resolveu ao longo do ano aqui no NAP? Está vendo que o NAP não é um colégio diferente de nenhum outro que prepara para o vestibular e prepara muito bem, com uma equipe muito competente. É isso que você tem que lembrar, que o esforço dos professores somado ao seu esforço, à sua responsabilidade, você trabalhando, resolvendo testes, abrindo o livro, lendo os capítulos que eram recomendados. Essa sistemática, essa estratégia que vai levar você a fazer uma boa prova no domingo 21. Tá vendo? Enquanto isso, a gente vai continuando, não é, os assuntos, as revisões. Sempre é bom, não é, ter um pouquinho a mais, um plus. Quem sabe, não é? Isso que a gente está revisando hoje não vai acontecer na prova de domingo. Pode sim e pode não. É melhor a gente ir com mais do que com menos. E qual é o assunto hoje? Terminamos expansão marítima, navegações, aquilo tudinho. O assunto de agora, renascimento e reformas religiosas, que você viu, e viu muito bem, com a professora Luzinete, no segundo ano. Não é isso? Então, renascimento e reformas religiosas. Você já sabe que a palavra renascimento, ela é imprópria, não é? Ela foi criada por um historiador da época, um italiano chamado Giorgio
Vasari. Ele também era artista plástico, era arquiteto. E ele dizia, não é, que a partir de Giotto Ambrogiotto de Bordone, um pintor, não é, do século XIV, ele diz, esse Vasari, que a partir de Giotto, não é, houve um renascimento na arte italiana. Abandonavam-se os valores do gótico e se criavam valores artísticos que tentavam ou conseguiam, não é, imitar os valores clássicos greco-romanos. A arte voltava a ter aquela perfeição da pintura romana, da pintura grega, da escultura romana, da escultura grega. Rinascita, em italiano, né? Renascença, Rinascimento, renascimento. Na verdade, né, antes dele, outros autores, ainda na época de Giotto, século XIV, diziam que, né, e assim, rinacque, renasceu, em italiano, rinacque l'arte degli classici, renasceu a arte dos clássicos, gregos e romanos. Essa ideia é falsa. É como se durante a Idade Média não existisse arte, né? Tinha a arte dos gregos e romanos, aí veio a Idade Média, não houve arte, e com o Renascimento, no século XIV, a arte reapareceu. Não pode ser isso. A Idade Média teve arte. Não, é porque renasceram os ideais greco-romanos, né? A maneira de pensar dos gregos e romanos. Oi. O professor de filosofia de vocês lembrou que Santo Agostinho se inspira na filosofia clássica, a filosofia neoplatônica e, portanto, ligada a Platão, filosofia grega. Tomás de Aquino reabilita Aristóteles, no século XIII, filósofo grego. A Igreja manteve como língua oficial o latim. Os teólogos e os professores das universidades da Igreja, né, davam aulas em latim e em grego. Como a cultura clássica havia morrido na Idade Média e renascido? Não, a coisa não foi assim. O que aconteceu é que, durante a Idade Média, a cultura clássica era privilégio do clero. Pouca gente fora do clero tinha acesso àquele conhecimento. Com as universidades, tanto as universidades da Igreja quanto as universidades criadas pelos reis, um maior número de pessoas, e aí eu quero dizer os filhos dos burgueses, que tinham dinheiro para pagar pelo ensino, eles passaram a ter acesso à cultura clássica, que era privilégio do clero. E, lógico, um maior número de pessoas começou a divulgar aqueles ideais. Só que essas pessoas, como não estavam ligadas necessariamente à igreja, não eram padres, tiravam da cultura clássica o que lhes interessava. Por exemplo, a igreja não via com bons olhos as esculturas gregas, as esculturas romanas, com o nu, a nudez, homens e mulheres. Então aquilo não era reproduzido na arte medieval controlada pela igreja. Nas cidades italianas, onde a igreja do norte da Itália, cidades ricas, comerciais do norte da Itália, onde a influência da igreja era pequena, o que é que vai acontecer? Os artistas vão trazer de novo a questão do nu para dentro da arte. A igreja não queria que a gente representasse Vênus, Afrodite, Zeus, Júpiter, Poseidon, Netuno, coisas desse tipo. Não vamos representar deuses pagãos. O que vai acontecer nas cidades do norte da Itália? Os artistas começam a usar a mitologia pagã
a mitologia greco-romana como tema, como assunto de suas pinturas e de suas esculturas. Ou seja, o que houve foi um enfoque novo, diferente daquilo que a igreja limitava. Houve uma abertura e não um renascimento, porque não houve morte para haver renascimento. Você já sabe por que as cidades do norte da Itália serão os locais, os lugares, os espaços onde essa nova maneira de ver a arte, não só a pintura, a escultura, a literatura também, a música, as ciências. É bom a gente não esquecer que o Renascimento também foi renascimento da medicina, da matemática, da astronomia, da física, da química, da geografia. Não é isso? A gente imagina Renascimento somente artistas. Não. Cientistas. Muitos cientistas. Então, as cidades do norte da Itália foram aquelas cidades que, a partir do século XI, começaram a desenvolver um comércio com Bizâncio pelo mar Adriático e com o mundo muçulmano no sul da Espanha e no norte da África, através do mar Tirreno. Então, Veneza com Bizâncio, Gênova com o mundo muçulmano. E outras cidades, Florença principalmente, era o início de rotas comerciais que iam pelo sul da França, passavam pela Suíça e chegavam até a Bélgica, Holanda e Dinamarca. De Florença também partia uma rota, um caminho comercial que passava pela Áustria, pelo sul da Alemanha e ia até o mar Báltico, onde hoje é a Polônia, Letônia, Estônia e Lituânia. E dali, esse caminho se ligava através de Riga, Novgorod e Moscou. E pelo Mar Báltico chegava a Suécia e a Noruega. E pelo norte da França, atravessando o Canal da Mancha, se chegava à Inglaterra. Descendo pelo Mar Tirreno, eu chegava ao Estreito de Gibraltar, ao sul da Espanha. Atravessando o Estreito de Gibraltar, eu chegava a Lisboa. De Lisboa eu subia até Santander, no País Basco. É o Mar Cantábrico. Ali eu pegava a Bretanha, o Canal da Mancha e estava na Inglaterra. Tá vendo? Rotas terrestres e rotas marítimas que começavam no norte da Itália. Cidades vão enriquecer, vão ter boas universidades, terão bons professores que formarão bons alunos, que serão cientistas, médicos, químicos, farmacêuticos, advogados, astrônomos, físicos, matemáticos, e serão também arquitetos, pintores, escultores e escritores. É por isso que o norte da Itália vai ser o berço, cuna, como se diz em italiano, não é? Culla della Rinascita, o berço da Renascença, do Renascimento. Então, esse ambiente histórico, econômico, social, por que social? Porque essas cidades eram governadas por burgueses, por uma burguesia rica que chegou ao poder. E essa burguesia, lógico, usava essas novas ideias, que na verdade a gente vê que não eram novas ideias, eram ideias romanas e gregas, e punha em prática dentro de um mundo novo. Então não era repetir a democracia grega nem a República Romana. Era colocar aquelas ideias no ano de 1300, 1400, 1500, com um mundo diferente, mas as ideias vieram lá do mundo clássico, não é isso? Politicamente, essas cidades quase sempre eram repúblicas, governadas por uma elite burguesa,
que elegia uma espécie de presidente com o título de Doge, ou Duca, né? Ou Condottieri, né? Príncipe no sentido de o principal, o mais importante, e várias famílias burguesas se tornaram governantes dessas cidades. E uma forma de se tornarem importantes e reconhecidos era investir dinheiro em cultura, em ciência, em literatura, poesia, romance, em arte e arquitetura. Construir novas igrejas com uma arquitetura diferente da arquitetura gótica, construir palácios, construir prédios públicos, praças, pontes, construir fortificações. Essas cidades guerreavam entre si também. E para isso eu preciso de canhões, preciso de armas de fogo, aí eu preciso de engenheiros militares, aí eu preciso de gente que conheça física, gente que saiba fabricar a pólvora, químicos. Está vendo? Para celebrar as minhas vitórias, eu, governante de Florença, preciso de um poeta. Para falar da história da minha cidade, preciso de um historiador que escreva a história de Florença. Eu cito Florença porque você já sabe que Florença é o lugar onde as primeiras ideias do Renascimento, as primeiras obras renascentistas vão surgir, não é? O berço do Renascimento. Então esse ambiente histórico que o livro descreve, não é o que eu estou falando a vocês. O que é que caracterizava as novas obras que surgiam? Aí as características do Renascimento. Inspiração no passado greco-romano. Não era uma cópia. Eu não queria imitar a escultura dos gregos, a pintura dos gregos, a ciência dos gregos. Eu queria ultrapassar esse conhecimento. Eu queria ir mais além. O homem do Renascimento queria, não é, chegar ao... Como é que aquele personagem diz? Ao além e não sei o que, né? De Toy Story, né? Ao infinito e além. Pronto, ao infinito e além. O passado greco-romano, o passado clássico, era apenas, digamos assim, a base, o degrau para eu continuar construindo essa escada para uma arte cada vez mais ousada, mais bonita, para uma ciência mais capaz, mais competente, mais conhecedora. Outra característica é o antropocentrismo. A arte medieval dava muita importância a anjos, a santos, à Virgem Maria, à figura de Deus, de Jesus Cristo, o Espírito Santo, as virtudes, o céu. Teocentrismo. Deus era o assunto mais importante. Com o Renascimento, Deus continua sendo importante. Mas já se falou muito sobre Deus. Vamos falar sobre a imagem e semelhança de Deus. Quem é? Somos nós, os seres humanos. Daí porque no Renascimento valorizava-se o antropocentrismo. A preocupação agora é o ser humano. Porque me preocupando com o ser humano, eu também me preocuparei com Deus. Mas vamos tirar o foco lá de cima, do céu, e vamos trazer isso aqui para a terra, para o mundo dos homens. Outra característica é o hedonismo, que você já sabe é uma valorização. Eudon é felicidade, mas também significa prazer, desfrutar das coisas boas da vida. Então o hedonismo, a valorização do prazer, da felicidade terrena. Para ir para o céu, eu não preciso fazer jejum os 365 dias do ano. Eu faço jejum aqui e acolá, e nos outros dias eu procuro me alimentar bem. E nas festas eu procuro alimentos mais saborosos, diferentes, que criem um prazer gustativo, que eu tome um vinho de boa qualidade. Atenção! A busca do prazer é aquele prazer legítimo,
o prazer honesto, o prazer moralmente aceitável. Né? Beber, mas não é para encher a cara, ficar completamente bêbado para dizer besteira, cair no chão, vomitar e o cachorro lamber. Não, isso daí não é hedonismo, isso aí é suicídio, é diferente. A prática do hedonismo, de sentir prazer com as coisas boas da vida, é também saber limitar o equilíbrio. Sofrocine, o professor de filosofia já falou isso. Mediania. Né? Nada de exagero. O exagero faz mal. Nem menos, nem mais. O equilíbrio. O hedonismo, portanto, é você ouvir uma boa música. É você conversar com amigos inteligentes, não é isso? É você ver um espetáculo teatral de qualidade, não é isso? É você poder alimentar o espírito, dar prazer ao cérebro. Isso é o que é o hedonismo. Uma nova concepção de tempo. Na Idade Média, não é? O tempo pertencia a Deus. Então, o homem não sabe quando as coisas vão acontecer. Nós somos reféns do acaso e da vontade divina que nós não conhecemos. O homem do Renascimento é um homem do capital, é burguês. Então, para ele, tempo pode representar ganhos ou prejuízos. É preciso, então, organizar o tempo. É nessa época que vão aparecer os relógios mecânicos, né? Os relógios marcando hora. Porque para a burguesia tempo é dinheiro. A gente já viu isso na Revolução Industrial, não é? É nesse momento que se começa a perceber que é preciso dividir o tempo, aproveitar o tempo para fazer coisas. Não é isso? Muito bem. O Renascimento pode ser resumido numa palavra: humanismo. É a valorização das capacidades intelectuais. Humanismo é a característica daquele ser humano, daquele erudito que estudou hebraico, grego, latim, que conhece essas línguas e domina. É um camarada que estudou física, química, matemática, geometria, música, astronomia, que é capaz de fazer poesia, que é capaz de escrever bem. É um camarada versado em todo o conhecimento. É um intelectual completo. Claro que nem todo mundo alcançou essa perfeição. Mas para você ser um homem renascentista, ser reconhecido como um humanista, você tinha que ter erudição. O que é erudição? Uma grande quantidade de conhecimentos. Não só no sentido horizontal, mas no sentido vertical, isto é, em profundidade. Não é conhecer, eu tenho uma vaga ideia sobre o que é isso aí. Não. É você saber discorrer sobre aquele assunto com a profundidade que ele merece. Era ser uma verdadeira enciclopédia. Mas lembre também que o conhecimento daquela época era menor do que o conhecimento de hoje. Não é? O livro, não é, tem uma página inteira falando sobre o humanismo e os principais humanistas. E aí uma ilustração representando Thomas More, um pensador inglês que foi ministro de Henrique VIII. Os humanistas rejeitavam a visão medieval do mundo, a visão pessimista de pecado, de fogo do inferno, de tudo é castigo de Deus. Não, não é assim não. Deus não está querendo acabar com a humanidade não. Deus quer salvar os homens. E uma forma de salvar os homens é a arte, por exemplo, a boa literatura, a boa poesia, o bom teatro, a boa música. Está vendo? A ciência.
Estudar os fenômenos da natureza é compreender as leis que Deus criou para fazer as coisas funcionarem. Então, quanto eu mais sei de astronomia, mais eu percebo como Deus é um ser perfeito, como Deus é um ser que tem uma inteligência fabulosa ao criar o universo e fazê-lo funcionar. Então, o humanismo, essa valorização de tudo que é humano, na verdade, ela é uma valorização da ciência divina, do conhecimento de Deus. Era uma forma racional de entender Deus. Claro que a igreja não gostava disso, porque se eu entender Deus de forma racional, eu não preciso mais da Bíblia, eu não preciso dos padres, eu não preciso do Papa. Então a igreja não via com bons olhos, não é? Muita coisa dessas ideias aí, achava estranho. O Renascimento surgiu na Itália e surgiu no século XIV, a partir de 1300. Então, o Renascimento italiano vai ter o nome desses séculos. 1300, il 300, o 300. 1400, il 400, os 400. E 1500, il 500, os anos 500. Pronto. 300, 400, 500. São as 3 etapas do Renascimento italiano. A partir do 400, as ideias do Renascimento italiano, através das estradas, né, e das navegações, vão chegar a outros lugares. Outra coisa também é que muita gente vinha estudar nas universidades italianas. Gente de Portugal foi estudar na Itália. Gente da Espanha foi estudar na Itália. Gente da França, da Holanda, da Bélgica, da Alemanha iam estudar nas universidades da Itália. E lá eram influenciados por essa rinascita, renascença, né? Por esse renascimento, por essas ideias fervilhantes que estavam acontecendo. Outra coisa também que enriqueceu a Itália é que a partir de 1300 o Império Bizantino começou a ser atacado pelos turcos otomanos. E as grandes cidades bizantinas começaram a ser dominadas pelos muçulmanos. Muitos professores que moravam nessas universidades iam fugindo para outras cidades do Império Bizantino. E à medida que o mundo bizantino ia sendo conquistado pelos turcos otomanos, muitos desses intelectuais fugiram para a Itália. Era só atravessar o mar Adriático, sair da Península Balcânica e você chegava na Península Itálica. Intelectuais, quando fogem, levam livros. Muitos intelectuais encheram as suas malas de textos escritos no original grego, muita coisa também em latim. E quando o intelectual desembarcava em Ravenna, em Gênova, ele ia trabalhar em quê? Como professor. E onde exatamente? Nas universidades. Ele não falava grego e latim, o melhor emprego para ele era ser professor. E ele trazia coisas preciosas, cultura escrita no original greco-romano, grego e no latim. Então esses pensadores bizantinos, esses intelectuais bizantinos que foram fugindo de Bizâncio, iam chegando às universidades da Itália. E da Itália também chegaram a outras universidades, mas principalmente na Itália. Então é lógico que o mundo italiano cresceu intelectualmente muito mais rapidamente que qualquer outro lugar da Europa, com a chegada desse pessoal vindo de Bizâncio, não é? Muito bem, aí o livro vai falar sobre os principais intelectuais do Renascimento italiano. Aí se fala o nome de os precursores, como por exemplo Duccio e
na pintura, e Giotto, que é o grande Ambrogio de Bordone, e se fala sobre Giotto, e há um desenho, uma pintura de Giotto aqui, mostrando como era diferente do estilo gótico, da pintura gótica. Aí vem os pensadores, né, escritores como o poeta Dante de Alighieri, Giovanni Boccaccio e Petrarca. Fala-se também do arquiteto Filippo Brunelleschi. Foi ele que projetou a Catedral de Florença, né? Ainda hoje Florença é uma cidade histórica na Itália. Vê que igreja fabulosa. Veja essa cúpula, il Duomo, como é chamado, né? Claro que Brunelleschi era arquiteto e era também engenheiro. No 400, né, aí se fala de Botticelli, que pintou um quadro célebre, O Nascimento de Vênus, né, com uma temática pagã, falando de uma deusa nascida da espuma do mar, tirada da espuma, Afrodite, né, tirada da espuma, né? Aí no 500 se fala de Nicolau Maquiavel, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, artistas, né? Aí vai falar do Renascimento em outras regiões da Europa, outros pintores, outros intelectuais. Na Holanda, Erasmo, Desidério Erasmo, que nasceu na cidade de Roterdã, por isso ele é conhecido como Erasmo de Roterdã. Na Bélgica, os irmãos João van Eyck e Humberto van Eyck, que no livro está escrito no original, Jan van Eyck e Hubert van Eyck. Pater Bruegel, o velho, um pintor que veio depois desses irmãos. Se fala também do Renascimento na Inglaterra e Shakespeare, William Shakespeare, o teatrólogo, o dramaturgo. Em Portugal, Gil Vicente, que fez teatro e poesia, e o grande nome Luís Vaz de Camões na literatura, com a epopeia Os Lusíadas. Na Espanha, um pintor chamado Doménicos Theotokopoulos. Ele nasceu em Creta, mas com as guerras contra os turcos otomanos, ele fugiu de Creta para a Espanha, tendo passado, claro, pela Itália. E na Espanha ele se tornou famoso, renome, por isso que ele é apelidado El Greco, o grego, né? Doménicos Theotokopoulos é apelidado El Greco, um grande e fabuloso pintor. O grande escritor Miguel de Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes, cujo romance Dom Quixote é um clássico da literatura mundial, dos livros citados como dos mais importantes da humanidade. E o nosso livro termina essa parte sobre o Renascimento, Alemanha e França, Albrecht Dürer, como grande pintor alemão, e o francês Rabelais. Não sei por que não citaram Michel de Montaigne. Também é importante aí Montaigne na França como homem do Renascimento. Aí se fala do Renascimento científico, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, o médico Andreas Vesalius, né? Ambroise Paré, médico francês, Miguel de Cervet, médico espanhol, né? Nicolau de Cusa, matemático. Menino, é muita gente boa que levou a ciência humana a um desenvolvimento fora do comum. Então, se o Renascimento não foi renascença, mas foi sem dúvida, né, um passo fabuloso, fora do comum, fenomenal,
para o desenvolvimento do conhecimento, da pintura, da escultura, das artes no mundo europeu e que, claro, influenciou o mundo inteiro. Aí, parando o Renascimento, começa a Reforma Protestante. Mas que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Até lá então.